A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os efeitos que o videogame pode ter sobre a visão das crianças. Esse normalmente é um tema que preocupa muito pais e mães. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Machado Cruz, oftalmologista, médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e membro da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dr. Rodrigo, de fato, existe alguma preocupação, alguma justificativa na preocupação de pais e mães quando a criança fica muito tempo à frente do videogame? Olha, eu acho que toda preocupação é válida, mas os excessos a gente tem que controlar, né? Existe muito mito em torno disso tudo. Na verdade, a visão não gasta, ela foi feita para ser utilizada e abusada, né? Então, ler, trabalhar no computador, assistir televisão, de um modo geral, regra geral, não gasta a visão, não prejudica a visão, não deteriora a visão. Agora, nós devemos ter alguns cuidados, né, para que o cansaço repetido ou atividade longa e repetitiva não cause fadiga, não cause um desconforto, né? Então, visando esse maior conforto, digamos, essa ergonomia da visão, a gente pode tomar algumas precauções. No caso das crianças, os pais deveriam limitar em períodos mais curtos do dia, né, a utilização do computador, do videogame. Por exemplo, permitir jogar 1 hora de videogame no período que não está na escola e o restante do tempo ocupar com outras atividades, atividades físicas que são necessárias e importantes durante a infância e a adolescência. Agora, a gente tem que estar sempre atento também ao hábito que a criança desenvolve quando está utilizando o computador ou utilizando o videogame. Então, às vezes, esse hábito ou essas atitudes na frente desses aparelhos podem dar pistas para os pais de que a criança não está enxergando tão bem ou que precisa fazer uma visita ao oftalmologista, né? Então, a criança, por exemplo, que fica com o olho muito vermelho, muito irritado, com pouco tempo de utilização desses aparelhos, a criança que se aproxima muito do monitor, a criança que reclama de dor de cabeça insistentemente toda vez que utiliza esse tipo de aparelho, deve merecer uma atenção um pouco mais especial. Doutor Rodrigo, como o senhor falou, quer dizer, qualquer atividade prolongada e repetitiva cria fadiga até mesmo física, né? Não é só na questão da visão. Mas existe a fadiga visual, especificamente, que pode acontecer quando a criança é deixada à frente do videogame por 2 horas, 3 horas, enquanto ela não passa de uma determinada fase do jogo, ela não desliga, né? Ela não sai para fazer outra coisa. Essa fadiga visual, como é que ela se manifesta? Bom, geralmente a criança vai ter o olho ficando mais vermelho, vai ter a visão ficando um pouco mais turva, né? Tem alguns trabalhos científicos que já mostram que quando a gente está fazendo uma atividade que prende a atenção, seja ela a leitura no computador, ou a prática de um jogo no videogame, ou mesmo a leitura muito atenta, nós chegamos a piscar metade das vezes que numa situação corriqueira de, por exemplo, caminhar na rua. E esse hábito, ou essa atitude de piscar menos, que é até involuntária, ela acaba fazendo com que os olhos fiquem um pouco mais ressecados. E estando mais ressecados, há um atrito maior, há uma irritação maior. E essa irritação, ela pode acabar, em casos mais extremos, resultando numa miopização ou numa miopia transitória, né? Isso faz com que a pessoa fique com a visão embaçada ou com a dificuldade de focar objetos próximos e objetos longe, à distância. E isso pode durar alguns dias, às vezes, né? Mas não é uma coisa muito frequente de se ver. Apenas há essa possibilidade, né? Existe até uma síndrome descrita, que é a síndrome do uso prolongado do computador, que nessas pessoas que trabalham 8 horas por dia na frente da tela, costumam apresentar, que é essa sensação de areia no olho, de vermelhidão no final do dia, com os olhos muito congestos e com essa irritação e cansaço e dor de cabeça ao longo do dia. Muitas vezes essas queixas podem ser sanadas com simples atitudes que a gente deve tomar como hábito. Por exemplo, a cada 30, 40, 50 minutos de atividade diante do computador,
ou diante de uma leitura muito extensa e muito atenta, dar uma paradinha de uns 5 a 10 minutos, descansar, ir numa janela, olhar para o horizonte, porque isso vai fazer com que a musculatura do olho responsável pela focalização das imagens se relaxe, né? Ela está contraída ao máximo numa leitura de perto e está relaxada na visão de longe, na visão para o horizonte. Então esse relaxamento vai provocar um efeito, por exemplo, de um alongamento após um exercício físico. Todas as duas são atividades musculares. E esse, então, relaxamento vai fazer com que a pessoa volte à sua atividade de leitura ou de trabalho diante da tela do computador com muito mais ânimo, com muito mais vigor para ficar a próxima hora ou os próximos 50 minutos. Além disso, lembrar de piscar forçosamente mais vezes também ajuda, porque toda vez que nós piscamos, nós espalhamos um filme lacrimal por cima do olho e isso é como se estivesse espalhando um lubrificante que vai fazer com que haja menos atrito, menos ressecamento e maior conforto ocular, né? Entre outras atitudes que podemos tomar com relação à luminosidade, com relação à posição da tela do computador, a própria cadeira em que estamos sentados para não forçar a musculatura do pescoço, tudo isso vai gerar uma série de sintomas, né, que podem ser melhorados se tomado com algumas dessas atitudes e com orientação de fisioterapeutas e dos profissionais médicos e paramédicos. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber do oftalmologista Rodrigo Machado Cruz qual é a influência do ar-condicionado sobre a visão de quem fica muito tempo concentrado à frente do videogame. A gente volta já. A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.